Nós estamos falando sobre guerra espiritual. Esta é a terceira semana. E por mais 4 ou 7 semanas, eu não me recordo, nós vamos continuar falando. Por quê? Existe uma coisa que nós vamos ter que aprender. Nós viemos das trevas. O Senhor nos resgatou para a luz dele. Agora somos filhos. Mas, nessa terra, quem reina é Satanás, não é Deus. As pessoas estão morrendo, estão perecendo porque falta conhecimento. As pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, estão sendo atacadas pelo diabo, e estão glorificando a Deus, que aquela aprovação vem dele, não vem de Deus, vem de Satanás. Satanás está no controle de todos daqueles que são dele. Nós não somos dessa terra, estamos de passagem, somos peregrinos nessa terra. Nós viemos para cá e vamos sair daqui. Nosso lugar é na Nova Jerusalém, junto com o Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele falou o seguinte: eu vim, nasci de mulher, sofri o que você não precisa sofrer, morri para que você não morresse. Nós acabamos de cantar que nós morremos com ele, espiritualmente falando, ressuscitamos com ele, somos nova criatura, somos filhos de Deus, mais do que vencedores. Nós declaramos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Declaramos também a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que diz que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Agora, vamos parar um momento e vamos pensar, realmente nós estamos vivendo a vida abundante que Deus nos deu? Nós temos uma família abençoada? Nossas finanças são benditas? Nossos filhos são benditos? O que está acontecendo? Nossa família é abençoada? Em todos os sentidos? Eu tenho um bom emprego, ganho bem? Nós sabemos que Deus diz que Ele deu o sol para os justos e os injustos também. Mas Ele dá sabedoria aos seus filhos. E nós temos que requerer essa sabedoria. Nós não podemos viver nessa terra como crentes religiosos hipócritas, cruzando os braços, achando que Deus vai fazer tudo. Ele já fez, dando o seu Filho Jesus. Agora é conosco. Agora somos nós. Seria a mesma coisa que 2 países estando em guerra, os soldados, os capitães, os coronéis, os generais cruzam o braço e falam, nós vamos vencer, e não fazem nada. Quando nós lemos o Antigo Testamento, era uma época de muita guerra, de muito ataque, onde o inimigo vinha atacar o povo de Israel, nossos irmãos, os nossos patriarcas, e todos eles foram vencedores, enquanto procuraram a Deus. Quando não procuraram a Deus, eles foram derrotados. Mas enquanto estavam dobrando, adorando ao Deus único e verdadeiro, eles venciam. Hoje não é diferente. Nós estamos numa batalha, uma batalha acirrada, pois o inimigo ele vem contra nós do mesmo jeito do que antes. E antes, nas batalhas anteriores da nossa época, era corpo a corpo. Hoje, temos armas modernas que se atira milhares de quilômetros e é atingido. Mas naquela época era corpo a corpo, espada, guerra, frente a frente. Hoje também não é diferente. Uma coisa eu quero dizer a você: nós estamos numa guerra, e se nós vivermos um espírito de religiosidade, quando morrermos vamos aos céus, porque somos dele, pertencemos a ele, somos propriedade dele, mas vamos viver nessa terra de um modo sempre a chorar.
de um modo sempre a lamentar. E não é esta a vontade de Deus. Então Deus nos deu a vontade dele, que sabemos qual é, então vamos fazê-la. Deus deu as armas para que possamos lutar. A terra é um grande campo de batalha. Um grande campo de batalha. E vocês estão vendo que cada vez está sendo mais acirrado, cada vez mais violento. Não vai melhorar, vai piorar. Ou nós pegamos as armas de Deus e vamos ser guerreiros de Deus, para nos defender, defender a nossa família, defender nossos interesses, ou vamos ser abatidos, mesmo sendo de Deus. Esta semana, ao mesmo tempo que ficamos tristes, ficamos felizes, porque sabemos que essa pessoa está com Deus. Um irmãozinho, que quando eu aceitei Jesus, ele era jovenzinho, acho que nem Thaís sabe disso ainda, o Caio Yoshimoto, uma família maravilhosa, de japoneses, irmãos em Cristo. Eu não tenho certeza, não me lembro, mas talvez eu fui batizado e na mesma época, no mesmo junto com ele. E ele foi sempre um rapaz de Deus. Ele foi crescendo, saiu de Caraguá, estudou, e ele era professor de faculdade, muito sábio, muito inteligente, filho de Deus, casou-se, tem uma criança pequena de 3 anos, 4 anos, se não me engano. Ontem foi o sepultamento dele, tinha 44 anos, se não me falha a memória. Morreu em São Paulo e o corpo foi trazido a Caraguá e foi sepultado em Caraguá. Teve um ataque cardíaco fulminante. É da vontade de Deus? Não é. Pelo que eu sei, ele dava bom testemunho na faculdade, como professor, os alunos gostavam muito dele, era um homem de Deus, com muito amor. Está nos braços do Pai? Creio que sim. Porém, ele poderia viver mais 44 anos aqui na terra. Por quê? Porque seria um grande instrumento do Senhor. Morreu fisicamente por um ataque fulminante. Ah, ninguém está livre disso. Os filhos de Deus estão, porque tem uma promessa de Deus, longa vida sobre a face da terra. O que nós temos que fazer? E é um grande equívoco também das pessoas. As pessoas são curadas e acham que já são curadas eternamente. Não é. Nós temos que conservar a nossa cura. Como também a salvação não é garantida, nós temos que conservar a nossa salvação. Então são muitas coisas que o povo de Deus desconhece. E o papel da igreja é ensinar, é uma grande escola. O papel da igreja é um quartel onde vai treinar os guerreiros de Deus. E eu vendo o que está a acontecer, um grande ataque do diabo nos últimos momentos do arrebatamento da igreja, é exatamente a família. A família está sendo muito atacada, muito. Nós não podemos ignorar isso. Deus, Ele tem duas coisas que Ele deu início, Ele ama isso, Ele preserva isso e Ele não abre mão disso. Essas duas coisas são família e igreja. E todos que se levantam contra uma família são derrotados, e todos que se levantam contra uma igreja são derrotados. São duas coisas que Deus não abre mão, jamais. Jamais. Então tem certas pessoas que se acham espertos e fala de igreja, condena a igreja, condena pastor. Bom, ela já está condenada e não vive uma vida plena. E essas duas coisas é onde o diabo mais tem atacado. Atacado a família, atacado a igreja.
Igrejas no mundo inteiro estão sendo atacadas, não somente de ser acusadas, pessoas levantando-se contra a igreja, governo se levantando contra a igreja, mas também, ao vermos a história da humanidade, as únicas duas, vamos chamar de religiões perseguidas, são exatamente a de Deus, que são os judeus e são os cristãos. E quando eu falo cristãos, eu estou me referindo a nós, cristãos evangélicos, porque hoje está cheio de cristão espírita, cristão católico, não são cristãos, eles são outras coisas. Cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Essas e outras religiões não seguem o ensinamento de Cristo, aliás, fazem exatamente o oposto. Então, quando eu me refiro cristão aqui dentro, estou me referindo os que seguem a Cristo Jesus, que seguem a Bíblia na sua essência. E são essas duas religiões. Em toda a história do mundo, nunca houve um ataque tão violento nessas duas religiões. Judeus, e você sabe a história, e cristianismo, que talvez você não saiba a história, vá procurar e você vai entender o que aconteceu com os cristãos em toda a época, Inclusive, essa igreja dos pedófilos uma das que mais perseguiram os cristãos verdadeiros. É só ver a história. E hoje eu quero trazer um assunto extremamente importante, que é família. O diabo tem atacado a família em várias áreas. No marido, na esposa, nos filhos, nas finanças, nas doenças, em tudo. Ele foca a família e tenta destruir a família, porque uma família destruída, cada um vai para um lado. E é como Satanás quer. Agora nós vamos ter, infelizmente, a época do carnaval. Carnaval é a festa da carne, traduzindo, carnaval é a festa da carne, aonde são manifestas. Existem certas denominações de igrejas que se dizem evangélicas que fazem bloco de cristãos, entre aspas, para pular o carnaval para evangelizar. Isso é um absurdo. Entrou na festa de Satanás. E com a desculpa de evangelizar. Não precisa pular lá. Não precisa dançar a música do diabo. Podemos evangelizar de outras maneiras. A começar por orações. E você vê como se vestem as pessoas que vão para o carnaval. A roupa delas vem diretamente do guarda-roupa de Satanás. Nuas, sensuais. Uma época fatal para as famílias. É uma época que o governo gasta muito dinheiro com plantões policiais, plantões na saúde, de emergência, de acidentes, estradas. Famílias se separam, contraem doenças venéreas. Nós colocamos lá no painel AIDS. O que é AIDS? AIDS, aqui no Brasil. Lê lá depois. A ira do Senhor. E é a época que mais se prolifera doenças sexuais, separações. É um prejuízo para o governo, um prejuízo para a sociedade, um prejuízo para as famílias, prejuízo enorme. Muitas pessoas morrem em estradas, morrem de doenças, enfim. Conhecer as Escrituras e praticar as Escrituras. Praticar para valer. Não é praticar ou pensar que pratica quando vem na igreja uma vez por semana. Isso não é nada. Nós vivemos muito mais no mundo do que dentro da igreja. Então eu vou falar sobre família.
E peço a Deus que realmente revele a palavra dessa noite no seu coração para que você pratique o que vai se falar de família, para que você tenha uma família sólida, forte, coesa, para resistir, eu disse, resistir às investidas do diabo, porque ele vai vir contra as famílias, contra a sua família, contra a minha família. E que possamos também, não apenas saber nos defender, mas atacar o inimigo. Então, vou começar a falar, são vários itens, várias situações. Todo guerreiro, todo soldado, todo combatente, seja ele natural ou seja espiritual, ele tem que ser treinado. Por isso que tem nações que fazem simulações de ataque, de defesa, quanto mais real possível, porque os soldados vão passar por aquela situação, ou similar. Infelizmente, às vezes acontece que eles tentam chegar tão próximo da realidade que, infelizmente, às vezes morre algum soldado no treinamento. Mas se aproxima cada vez mais da realidade para o combate verdadeiro. E as famílias estão sendo atacadas e não guerreiam. Eu costumo dizer às pessoas, tem janelas, tem portas e 1000 trancas, tem alarmes, para que o ladrão não entre no seu lar. Mas as pessoas estão escancarando, espiritualmente falando, as portas e janelas da sua família e deixando o ladrão entrar. João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, para matar e destruir, é isso que ele está fazendo nas famílias. Recebi semana passada uma mensagem da irmã Marcela sobre marcarmos, a necessidade de marcarmos o encontro de casais. Eu estou vendo isso e vou ver se a gente consegue fazer, não na igreja, mas fazer aqui num sítio, numa chácara, pode ser lá onde fizermos o batismo ou outra, num sábado, e é onde você, casal, deve ir e convidar casais que não são da igreja para que saibam coisas sobre a família. Nós temos que atacar, temos que levar o conhecimento, nos unir, orarmos para preservar nossas famílias. Nós vamos fazer esse encontro de casais. Então nós temos que nos preparar. E é importante também saber que tanto no mundo natural do soldado combatente, quanto no mundo espiritual, existem aqueles que são, vamos dizer, genéricos, mas existe também aqueles que são treinados especialmente para combater em outro nível. Eu não sei, aqui no Brasil, tem a polícia, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a polícia militar e tem a polícia especial militar. GAT, ou não sei como é que chama. Nos Estados Unidos é SWAT, aqui é outro nome. Eles são treinados, são especialistas em situações muito complicadas, muito mais difíceis. E da mesma maneira, espiritualmente falando, existem os crentes genéricos, existem aqueles que são preparados por Deus para combater em situações especiais. Por isso que nós somos treinados pelo próprio Deus. Não se unge um oficial, seja naturalmente falando ou espiritualmente falando, sem conhecimento nenhum. Conforme nós vamos crescendo,
levando tiro e dando tiro, sendo abatido e abatendo, nós vamos crescendo. E o Senhor passa nós para um outro nível. E você tem a certeza que você vai combater o inimigo em níveis superiores. Mas você tem que estar preparado. Porque as estratégias de Satanás, elas também são variadas. E elas vão crescendo em cada nível. Não pense que é sempre igual. Ela vem de modo diferente. Mas aquele que está preparado, o crente preparado, o soldado espiritual preparado, ele sente no ar o cheiro da emboscada. Ele para. Ele percebe que tem uma cilada, que tem uma emboscada. E aonde que só aqueles que são maduros espiritualmente conseguem detectar. Então nós temos que, primeiro, orar na batalha espiritual pela nossa família. Orar em batalha espiritual pela nossa família. Que é um campo que Satanás está atuando, ele gosta de atuar muito. Porque se ele pega uma família, são várias pessoas naquela família, cada um vai para um canto. E é muito mais fácil destruir quando dispersa. Porque quando está juntos, é mais difícil. A Bíblia diz: se nós estivermos juntos, marido e mulher, por exemplo, a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Você pega um cordão, você estoura. Você pega 2, é mais difícil. E com o terceiro é mais difícil ainda. Então tem pessoas que acham que sozinho vai enfrentar e vai vencer. Está enganado. Hoje, a solução que se acha é separação. Quando eu me converti, não se ouvia falar em separação de pessoas da igreja. Não se ouvia falar isso. Ninguém sabia o que era isso. Por quê? Porque acima de tudo tinha Deus dentro da família. Hoje, parece que os da igreja e os do mundo estão empatados. As pessoas dentro da igreja estão se separando igual das do mundo. Que Deus elas servem? Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Isaac, Jacó, não é o Deus de Abraão. É um outro Deus qualquer. Ou ela pensa que se converteu. Aquele que é de Deus, aquele que serve a Deus, se há alguma coisa que vem para a separação, ele vai guerrear. Ele não vai concordar com o diabo, pronto, eu vou me separar e acha que vai estar bem. Não, ele está indo para o campo de Satanás, pelo campo do inimigo, é isso que ele quer. E uma família separada traz estragos, principalmente se tem filhos, muitos estragos. Eu sei que eu estou falando. Já vi famílias que aparentemente estava tudo bem, se separaram e hoje os filhos estão drogados, outros já até morreram, porque não teve a cobertura de um pai e de uma mãe, o carinho, o amor, e muito menos Deus na vida daquela família, daquela gente. Então entra no campo de Satanás, é muito fácil para o Satanás. Se ele ataca uma família dispersa, está feito, ele destrói o resto. Por isso que tem que ter oração conjunta, marido, mulher, filhos, porque vocês estão se unindo, vocês estão fortes contra o inimigo. Claro que tem que ter oração individual, você com Deus, mas tem que haver oração com a família. Tem que haver. Satanás não resiste a isso. Vamos abrir 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 3.
Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Parei, não feche. Quando a Bíblia está falando que somos homens, aqui está se referindo ao gênero humano, homem e mulher. Embora sejamos humanos, vivemos numa carne, não somos carne, vivemos numa carne. A nossa luta, a nossa guerra, o nosso combate não é segundo os padrões humanos. O que Deus está dizendo com isso? Que uma família, um casal que não conhece a Deus, se vier alguma coisa, eles se separam, eles brigam. Existe a separação litigiosa, que é porque tem bens, um quer isso, outro quer aquilo, não chega no acordo, ainda tem que entrar justiça, advogado, para saber o que vai ficar, o que com quem. Briga também para ficar com o filho, com a filha, para poder ter a guarda. Também existe briga para isso. O pai quer ter a guarda do filho ou da filha e a mãe também quer ter, aí o juiz tem que intervir e a criança fica num jogo, um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Aí vai lá para o lado do pai, vê o pai com outra mulher, vai para o lado da mãe, vê a mãe com outro homem. Acaba a estrutura familiar que Deus planejou. E aí não entra mais o amor. Pode dar atenção, mas não entra o amor, acabou o amor, não existe Deus naquela família mais. Então nós não temos que fazer igual às pessoas que não conhecem a Deus, porque se separa, aí vem com calúnias, vem com ataques, com xingamentos, com gritaria. Isso não é Deus. Aqueles que são crentes, que se dizem que são de Deus, pare com isso. Não briguem nessa situação. Pode haver desentendimento? Pode e há, mas logo se conserte. Mas sem ofensas, sem xingos, sem gritos. Isso são armas humanas, satânicas. Satanás que age dessa maneira. Nós não somos de Satanás. Então aqui o Senhor está dizendo, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Poderosas, não está falando que são armas de Deus somente, poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o que o Senhor nos ensina. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é ser obediente a Cristo? É seguir os ensinamentos de Cristo. Por isso que eu digo que tem certas igrejas que se dizem cristãs e não são cristãs. Se nós vamos declarar que somos cristãos, vamos viver segundo os padrões de Deus nesta terra. Talvez você esteja num lugar e não abra a boca para falar de Deus, mas o seu comportamento, as suas ações vai falar muito de Deus. Aquela pessoa é diferente, vão dizer. Eu estive ontem, sábado, na cidade de Jacareí. Estava passando na rua, uma das principais de Jacareí, Barão de Jacareí, avenida, uma das principais, a pé, eu e minha esposa.
E eu vi uma coisa numa loja que me chamou a atenção. Eu parei para saber aquilo. O que era, quanto era, me chamou a atenção. Parei, a Tânia ficou na calçada, eu dei um passo, entrei e fui perguntar. Quando eu fui perguntar, é uma moça que nós a conhecemos há uns quase 20 anos aqui de São José dos Campos. E que eu perdi o contato com ela em torno de 12 anos, provavelmente. Na hora que ela me viu a Tânia lá fora, ela falou: Dona Tânia! Lembrou o nome, foi, se dirigiu, a Tânia abraçou a mim e tal. Pessoa do mundo, que apesar de eu conhecê-la há em torno de 20 anos, nosso contato era rápido, comercial, rápido, mas guardou no coração dela quem era a Dona Tânia, quem é o pastor Mário. Eu falei: puxa, olha o que é dar bom testemunho. Foi surpresa, não tem nada a esconder. Aí eu fui perguntar, o marido dela é policial militar. Eu brinquei e falei: e o marido já é general? Já é um coronel? Já é um general? Ela disse: não, está lá com o papai do céu. Morreu. Com 44 anos também. Câncer. E ela começou a chorar, parou. Vamos falar de vida. Falamos de Jesus. Então você pode estar em certos lugares que o seu testemunho vai falar alto, o seu modo de agir. Ou você é um cristão, ou é um cristão. Porque se não é assim, você está perdendo tempo dentro da igreja de Cristo. É mais fácil pular o carnaval e por aí afora. Então, se pessoas que levam a sério, pratiquem a palavra de Deus. Então, as armas que Deus nos dá são outras, completamente diferentes do mundo. Quando eu vim para Jesus, eu andava no mundo, eu estou falando de mim, eu andava no mundo, andei muito no mundo, eu era mundano. Talvez não, você não conhece a minha história antes de ser cristão. Bem mundano. Quando eu vim para Cristo, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Foi o Espírito Santo que me levou na igreja, de um modo sobrenatural, de um modo completamente sobrenatural, que eu não vou falar agora, porque eu tenho muita coisa para falar de família. E ele, sobrenaturalmente, começou a acrescentar o conhecimento, e eu, com aquele desejo de servi-lo, começou a nascer dentro de mim, ferver dentro de mim. E as coisas mundanas foram morrendo. Não foi rápido, mas foram morrendo. Porque cada vez que eu me aproximava mais de Deus, mais eu me afastava do mundo. O que não pode acontecer, as pessoas queriam levar as duas coisas juntas. Deus diz que não dá para servir a dois senhores. Você tem que escolher. Ou serve a Deus de verdade, ou serve o outro Deus, que está lá fora. Então, aquele que quer servir o Deus lá fora e falar que é um cristão e vem na igreja, é um verdadeiro hipócrita. Fica no mundo, vai morrer no mundo, vai viver o mundo. E gozado que a pessoa acha que é diferente. Não é diferente, diferentes são os cristãos. Nós somos diferentes. Aí a pessoa vai e mete 10 mil tatuagens, aí a pessoa vai e mete lá um boné diferente, uma roupa diferente, quer ser diferente no meio, não é tudo igual. Diferente aquele que serve a Deus. Agora, aquele que serve a Deus, se for igual aquele do mundo, então vai para lá, porque você não faz parte da família de Deus.
E essa diferença vai acontecer não só aqui na terra, em breve, muito breve, a morte. Aí vai ver o que vai ser depois da morte, né? Pós-túmulo, todo mundo vai ver. Como acabei de falar agora, 2 pessoas com 44 anos morreram, uma de câncer, a outra de um ataque. Uma do mundo, a outra cristã. É da vontade de Deus? Não. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte de um ímpio. Então, nosso dever é falar, orar enquanto há tempo. Amanhã eu vou pensar se vou querer Deus ou não. Você tem o direito, como tem o direito de morrer para o inferno também. É você que escolhe. O amanhã pertence a Deus. Você não sabe se vai viver amanhã, como foi dado aqui o testemunho, você já sabe. A irmã da minha esposa dormiu, foi dormir, boa noite e tal, até amanhã, que até amanhã nada. Não acordou mais, morreu dormindo. A Bíblia diz, você não sabe, és louco se pedirem a tua alma nessa noite. E daí? Como foi o caso fulminante do Caio Yoshimoto. Agora, do soldado, não, foi 1 ano e meio de sofrimento no câncer. Ela falou, ficou 1 ano e meio sofrendo e sofrendo muito. Teve algum momento que teve oportunidade de aceitar a Cristo na sua vida. Mas cada um faz a sua escolha. Então, nós temos que enfrentar esse inimigo que vem de frente. Uma coisa importante também. Tem pessoas que acham que fazer mudanças vai fugir daquela situação. Não vai. Por exemplo, vou me separar, caso com outra ou com outro. Vai arrumar outra encrenca, pior ainda. Vou me mudar de cidade, porque aqui não estou bem. É da vontade de Deus? Ou é da tua vontade? Tem pessoas que não são bem-sucedidas porque não aplicam os ensinamentos de Deus na sua vida, ou não aplicam na plenitude, e acha que mudando de cidade, ou de estado, ou de país, vai resolver o seu problema. Não vai, não se foge do diabo, não tem como fugir de Satanás. Ele é Satanás aqui, Satanás lá na China. Tem pessoas que acham que se mudar vai melhorar. Errado. Não tem isso. Satanás é capaz de Satanás operar muito mais depois que está em outro lugar. Por quê? Porque às vezes a pessoa muda, não vai na igreja, ou se vai na igreja não tem a cobertura espiritual e aí é fora. Então não adianta fugir do inimigo, isso nunca vai trazer paz para você ou para a sua família. E para derrotar o inimigo espiritual, nós precisamos lutar no mundo espiritual. Então agora nós vamos falar como lutar no mundo espiritual pelo seu cônjuge. Vamos abrir o livro Cântico dos Cânticos. Alguma Bíblia está escrito, não é Cântico dos Cânticos, está escrito Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, está escrito: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Olha cá. Você já teve, estou perguntando para você porque eu já tive. Você já teve uma briga com seu marido ou com a sua esposa? E depois que passa aquele momento da discussão, mais tarde,
ou no dia seguinte, quando acaba aquele furor, vai pensar direitinho, não foi por nada, foi uma coisa boba, uma coisa sem lógica, uma coisa boba realmente, brigou por nada. Isso chama ataque do inimigo às raposinhas. O inimigo, ele nunca vem de um ataque no cônjuge com tudo. As raposas atacam, as raposinhas atacam pelas beiradas, elas vão comendo as beiradas. Diferente das raposas. As raposas vêm, avançam e vai lá e come. As raposinhas vão comendo devagar as beiradas, não vai se percebendo. Quando vai ver, já destruiu o campo. O inimigo, ele faz isso com a família. Ele faz isso com o casal. A raposinha vai comendo devagar. Ele vem com pequenos ataques na família. Com pequenos ataques. E quando o casal vai perceber, já está em fase de separação. Um já não suporta o outro, as coisas vão começando a se acumular, as coisas pegam outro rumo. É assim que funciona. Porque se ele vem com tudo, as pessoas se preparam e pronto. Não, ele vai comendo pelas beiradas, ele vem com pequenos ataques. E o casal não vai percebendo. Ele vai engolindo, vai suportando, vai chegar um momento que vai explodir. Isso nós chamamos de raposinhas. Ou seja, Satanás está atacando o casamento com o propósito de destruir, e começa com pequenas escalas. Ele pode plantar um descontentamento, murmuração, irritabilidade, isso vai se acumulando. Seu trabalho não é destruir imediatamente. E quando o casal é atingido por esses pequenos ataques, é porque já está em fase quase que final. Por exemplo, você quer ver uma coisa que não é anormal? O casal vai dormir. De repente a esposa tem um sonho que o marido está traindo ela. Quando acorda, em vez dela vir com carinho, com abraço, cumprimentar, desejar um bom dia, ela já põe um pé atrás. Ela tem uma imaginação. Isso é um ataque de raposinha. Isso a Bíblia chama de logismos. Logismos, não precisa abrir, isso está em 2 Coríntios. Logismos é pensamento ou imaginação maligna, implantada em um relacionamento por um espírito maligno. Então, através dessas imaginações, através desse logismo, dessa imaginação maligna implantada pela raposinha, não passou disso, se torna algo de brigas constantes, de desconfiança, e pode levar a uma separação, descontentamento, um viver triste, que poderia ter um relacionamento conjugal maravilhoso, viver em harmonia, em amor, pode haver separação. Então o inimigo age aos poucos. Mas outros ataques podem vir de maneiras diferentes. Por exemplo,
a mulher assiste muita novela. E as novelas hoje ensinam tudo que não presta. Ali é um culto a Satanás. Você vem à igreja, você vê um culto a Deus. Nós ensinamos vida. A novela ensina morte. É simples assim. É o meio mais claro que se pode avaliar e fazer uma comparação. Na igreja ensina-se vida. A novela ensina-se morte, em todas as áreas, em todos os aspectos. Tudo que não presta, tudo que é de Satanás, está dentro de uma novela. E não tem essa coisa, novela de uma emissora, de outra, tudo a mesma coisa. Tudo vem da sala, da redação de Satanás. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um irmão que trabalhava na Globo, e ele falou: todas as novelas e programas da Globo são consagradas em feitiçaria para o demônio, todos. E ele saiu por isso. Todos. Pois bem, então ela está vendo lá a novela, aí vai ensinar, ou vai ver coisas, bom, eu não vou, eu sou forte, eu não vou praticar isso daí é do diabo, não me atinge. Aquilo vai entrar na mente 1 dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, e aquilo é uma lavagem cerebral. Interessante, né? Que as pessoas dizem que na igreja se faz lavagem cerebral. A pessoa vem uma vez por semana, escuta coisa de vida para ela e fala que é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é sentar na frente da televisão todos os dias, no mesmo canal, no mesmo horário. A mente fica habituada. Se ela se aproximando daquele horário, ela já fica inquieta que ela tem que ir na frente da televisão, porque ela tem que receber aquilo que já está programado naquele horário, naquele dia. E ainda existem comentários em outros programas sobre o assunto daquele capítulo. Isso chama lavagem cerebral. E aí ela pode falar: não, eu sou forte, eu sou de Deus, eu só pego as coisas boas. Aquilo tudo foi consagrado a Satanás. Mas, de repente, ela vê aquela mulher com uma certa roupa. Ah, porque está na moda aquele brinco, olha, aquela artista está usando aquele brinco, olha, aquele cabelo, aquele sapato, tem muito disso. E roupa. E às vezes são roupas sensuais. Aí de repente a mulher já quer usar aquela roupa, usar de roupas sensuais, e sai para a rua com roupas não decentes. E aí já é ponto para arrumar brigas, descontentamento com o seu marido e provavelmente uma separação. E aí vai por muitas situações. Então, é muito sério o que o inimigo está fazendo na família, de um modo geral. Outra estratégia de oração pelo seu casamento, oração de guerra, é na oração para que os frutos do Espírito se manifestem na sua vida. Aí é o momento que você tem que parar de analisar, acusar a sua esposa, o seu marido e ver a si próprio. E aí o Senhor nos ensina o que está escrito em Gálatas capítulo 5, e nós vamos até Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E aí você tem que orar todos os dias para o seu relacionamento conjugal. Todos os dias.
para que o fruto do Espírito se manifeste em você. Porque quando o inimigo vem com as raposinhas, ele vai colocar, implantar no seu coração que é o seu cônjuge que é o errado. Mas como você próprio está agindo? Será que você está agindo dentro da vontade de Deus? Então você tem que orar pelo fruto do Espírito Santo na tua vida. E o Senhor nos mostra qual é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. É amor, alegria, paz, paciência. Às vezes falta muito paciência na vida de um casal. Amabilidade. É interessante, quando namora, é amável, é cortês. Via de regra, né? Porque existem as pessoas que não são assim. Depois casa, muda. Deixa de ser amável, deixa de ser cortês. Não pode acontecer isso. E bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses frutos é do Espírito Santo, tem que ser manifestos na sua vida, para que o seu lar seja abençoado, para que o seu cônjuge veja o fruto do Espírito na sua vida, para que seus filhos vejam o lar abençoado. Isso é seu dever, não é ficar acusando o seu cônjuge, é o seu dever. Orar para o fruto do Espírito Santo se manifestar na sua vida. E para orar, para eliminar as obras da carne na sua vida. Quais são as obras da carne? Deus não deixa dúvida. Também está escrito no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Olha, para ter imoralidade sexual basta ver filmes e basta ver novela. Entra na mente, entra na casa, entra na vida da pessoa. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Ciúmes é obra da carne, ira. Gritos, ira dentro de uma família, é obra da carne. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, além de o casamento ser falido, se praticar as obras da carne, a pessoa não vai herdar o reino de Deus. Então, olha, se quiser herdar o reino de Deus, anda segundo a vontade de Deus. Não quiser o reino de Deus, não tem problema. É só praticar as obras da carne. Já tem um lugar separado, no lugar de tormento eterno. Outra estratégia que o Senhor nos dá, de oração de guerra, é pedir a Deus a direção e o fluir divino para o relacionamento. O que é isso que eu estou a dizer? Deus é um Deus de projeto, de plano, de objetividade. Então, se você descobre qual é o plano de Deus para a sua família, para o seu cônjuge, entre você e seu cônjuge, se você descobre qual é o plano de Deus, o diabo não pode se meter se você lembrar ele. Então, por exemplo, vamos dizer que a esposa e o marido têm um chamado de Deus para uma obra, ou vai lidar com as crianças, ou vai
ser um missionário, um pregador, enfim, são muitas as coisas que podemos fazer para Deus. Nós temos que falar para o diabo: olha, você para de vir contra a minha família, porque Deus nos chamou para a obra dele e será concluída. Deus tem um plano. Eu e minha esposa servimos ao Senhor. Então para, Satanás, agora, em nome de Jesus, de se levantar contra a minha família, contra o meu casamento, contra os meus filhos. Quantas pessoas eu vi passarem aqui, jovens que eu vi, que tinham um chamado de Deus nas suas vidas, um chamado de Deus para as suas vidas, e resolveram não seguir. Então, quando o pai e a mãe, que estão sempre preocupados com os filhos, começa a falar: Satanás, você não tem direito sobre os meus filhos, meu filho, minha filha tem um chamado divino para servir a Deus, é plano de Deus, e você não vai meter a tua pata imunda. Tira a tua pata do meu marido, da minha mulher. Você descobre qual é o plano de Deus para a sua família e manda o diabo parar imediatamente a operação dele na sua família. É assim que nós temos que fazer. Você que tem criança pequena, ou terá uma criança pequena, né? Vai nascer um filho, começa a declarar que é um filho, uma filha de Deus, que Deus tem um plano, um propósito, e assim será concluído. Não deixa as coisas irem, andarem naturalmente. O mundo está aí para abraçar. Eu falei com uma pessoa há anos atrás, eu conheço o histórico da família dela, conheço o histórico com quem a família, a filha dela casou-se com uma pessoa, eu sei quem é, inclusive passou, que eu sei, 2 vezes cumprindo prisão na cadeia, por ser bandido, por ser drogado. Eu peguei e falei: ore pelo seu marido, faz isso, faz aquilo. Eu ensinei, expliquei, porque tinha nascido o nenê tão bonitinho, tão engraçadinho. Eu falei: essa criança é bonitinha e engraçadinha agora, ela traz os espíritos demoníacos do pai, e esses espíritos não vão abrir mão, no momento certo vão atuar naquela criança. Exatamente o que aconteceu. A criança se tornou adolescente, na fase de passar para adulto, já estava envolvida com sexo, homossexualismo, drogas, assalto e sei lá o quê, mas não chegou à fase, com 20 e poucos anos, não foi polícia não, a outra gangue, outra gente maldosa, matou. Quer dizer, tão bonitinha, tão engraçadinha. Naquele momento, o espírito é maligno, ele não abandona a família, e quando a família aceita Jesus, ele continua ao redor, para que numa oportunidade ele pegue. Então, isso é real. O inimigo quer destruir pessoas, e as pessoas acham que roubar, drogar, fazer orgia, trair esposa, trair marido, tudo é vantagem para o diabo. Vai se machucar eternamente. A vida é curta, muito curta, mas a vida da pessoa pós-túmulo, ela que decide. É ela que decide. Ninguém vai forçar nada, nem Deus. Ela tem que tomar uma decisão. Eu resolvo ter a minha família debaixo da proteção de Deus.
eu resolvo andar como Deus quer que eu ande, para que eu seja feliz, seja abençoado, a minha descendência é bendita. O próprio Deus fala na Bíblia Sagrada que filhos de pessoas que não querem a Deus são filhos malditos, até terceira e quarta gerações do filho. Porém, aquelas pessoas que querem Deus, a Bíblia diz que são benditas os filhos dos filhos, até 1000 gerações. São benditos do Senhor, não são malditos. Deus tem um plano para a sua família. Descubra o plano. Exija de Satanás para soltar. Lute pelo bom relacionamento entre você, seu marido, sua esposa e seus filhos. Falando de filhos, a mocidade de hoje tem muito interesse em músicas horríveis, mundanas. Tem interesse na TV, tem interesse na internet, tem interesse nos sites de relacionamentos. Muito mais do que na igreja. Esses jovens ficam ligados no celular, horas e horas, e nem vem na igreja, e quando vem acha que ficar 1 hora é muito. Mas por que isso acontece? Primeiro que a igreja perdeu o trato com o jovem, de deixar o próprio jovem sentir-se acolhido dentro da igreja. Culpado é a própria igreja, que não cria, e aí estou incluindo a nós, que não cria situações para que o jovem se interesse mais pela estar em comunhão com membros jovens da igreja do que pessoas do mundo. Eu tive vários situações que eu investi contra o diabo, fazendo planos mil para jovens dentro da nossa igreja, acampamento, passeios, palavra, mas as pessoas foram atraídas pelo mundo. Os jovens não se interessaram, simplesmente optaram por coisas do mundo e não quiseram optar, e eu deixei muito à vontade, porque o jovem ele tem ideias e planos para eles próprios. Deixei à vontade para a gente discutir, pôr em prática o que eles achavam interessante. Se estivesse dentro da vontade de Deus, seria colocado em prática. Quantas vezes, anos e anos, acampamento, boliche, passeios, foi realizado, mas não houve a sequência. Talvez errei nas pessoas que estavam na frente desses trabalhos, errei pode ser também, mas a igreja ficou muito omissa em relação aos jovens. Outra coisa também, em relação aos jovens, é que eles não vêem nos próprios pais a verdade. Existe muita mentira, muita hipocrisia, porque dentro da igreja os pais vivem um momento religioso, e quando vai para suas casas os filhos veem que aquilo não é verdadeiro, que os pais vivem um mundo. Então os próprios pais afastam os filhos da igreja, através dos atos do pai, através dos atos da mãe. Os filhos não vêem Jesus nos pais. Então ele fala: o que eu vou fazer lá? Se lá dentro é um lugar de pessoas hipócritas, a começar pelos meus pais. Nós temos que ser cristãos dentro e fora da igreja, nos nossos lares, na sociedade, em todos os lugares.
E os nossos filhos observam, desde pequeno, qual é a nossa atitude? Aí o pai e a mãe chegam, ó filha, nós temos que ir na igreja. Mas aí chove e os pais falam, hoje não vamos na igreja, estou cansado, está chovendo, está muito frio, está muito calor. Os filhos vão absorvendo aquilo, eles vão fazer igual. Olha, o jovem prefere a realidade, a verdade. Ele prefere ser até machucado por uma coisa verdadeira do que falsa. E falsidade tem tudo quanto é lugar, e adentrou dentro da igreja. De uma tal maneira que muitas igrejas não sabem onde que é o mundo, onde acaba o mundo e começa a igreja, porque é tudo igual. Então nós temos que orar pelos nossos filhos, destruir os espíritos demoníacos que atentam contra os nossos filhos. Desde pequeno, profetizar na vida deles, que eles são pessoas de bem, são pessoas vencedoras na vida. Se o pai ou a mãe é fracassado, mas pode o filho ou a filha ser vencedor. E fracassado entre aspas, porque o momento que ele muda de atitude e começa a orar pelo filho, ele se torna um vencedor. Um testemunho, uma ocasião eu falei para uma família lá, tinha um senhor, a moça, essa senhora, não vou falar nomes, essa senhora era de uma igreja evangélica, quando jovem, e conheceu um rapaz lá fora no mundo, casou-se, totalmente fora da vontade de Deus. Mas o senhor está falando coisa. Não, é isso mesmo. Mulher que casa com homem do mundo vai sofrer, vai chorar. Vai sofrer muito, porque o cara é só encrenca. Não vai trazer uma harmonia, felicidade no lar dele, vai trazer desgraça. Aí eu peguei e falei, bom, você já está casado, já fazia mais ou menos, naquela ocasião que eu conheci eles tinham mais de 40 anos de casado. Só que o senhor, um verdadeiro bêbado, viciado em álcool. Eu falei assim, quando você casou com o seu marido, ele era viciado, ele adquiriu vício? Não, quando eu namorava ele já era viciado. Eu falei, poxa vida, você era crente, casou com pessoa do mundo e com um homem bêbado. Você errou em tudo, mas pode mudar essa situação. Ensinei como orar pelo marido, mas se acomodou. Não quis. Eu cheguei perto do marido, eu falei assim, escuta, você a vida inteira foi um homem bêbado. Um homem zero para a sociedade, zero para a família. Um infeliz. Só tranqueira para a sociedade e para a família. Você um dia vai morrer. Você tem netos, você tem filhos, como é que você vai ser lembrado por eles? Como um bêbado, como um viciado. E foi o que aconteceu. Ele morreu. Filhos e netos, quando lembra do pai ou do avô, lembra ele um fracassado, um viciado, uma pessoa que não trouxe uma felicidade sequer para a família. Então, existe, como aqui no nosso meio existe, pessoas que foram viciadas no álcool e nas drogas, se converteram, são vencedores, trazem felicidade para a família. É tudo mar de rosas? Não é, mas tem a segurança em Deus. Seus filhos são benditos, a sua família é bendita, são abençoados. Pode mudar tudo, mas você tem que querer mudar. E o cônjuge e os filhos têm que orar pelos pais, a esposa pelo marido, o marido pela esposa. Nós estamos numa guerra, o inimigo está aí destruindo. Todo dia se ouve notícias de desgraça.
para tudo quanto é lado, tudo que é tipo. O inimigo está aí destruindo vidas, e vidas preciosas. A vida é preciosa. Você é precioso. Você é precioso primeiro para Deus, e depois você tem pessoas que amam você. Então você é precioso para essas pessoas, seja um filho, uma filha, uma esposa, um marido. Você é precioso. Faça valer o que Deus fez com você, te criou, te formou. Seja um vencedor. Fala, eu venci. E vencer não significa ter dinheiro, ter posição, nada disso. Vencer significa vencer vícios, vencer coisas mundanas. Vencer significa dar bom testemunho para os filhos, para a família. Eu sou diferente. Eu venci a morte, porque isso tudo traz morte. Então, devemos muito também orar pelos nossos filhos, reconhecer que foi Deus que deu esses filhos para nós, e que eles sejam instrumentos na mão do Senhor. Outra área que o diabo está atuando muito forte é na doença, na enfermidade. É impressionante. É impressionante. Quando eu me converti, não existia pessoas doentes dentro da igreja. Não existia pessoas crentes em hospital. É capaz hoje que ter mais crente dentro do hospital do que de pessoas do mundo. O diabo entrou com tudo na família com doenças. E uma pessoa na família doente é a pior coisa que tem para todas as pessoas da família. Eu tive essa experiência, agora vocês sabem. Muitas vezes se perde o rumo, se perde o norte, destrói tudo, tira a estabilidade da família, a doença tira o dinheiro da família, tira a paz da família. O diabo vem com enfermidades para destruir uma família. Nós precisamos saber disso e nos precaver e atacar aquele que quer nos matar. Outra coisa que leva a uma pessoa à destruição é o excesso de trabalho. Não é da vontade de Deus o excesso de trabalho. Precisamos ter sabedoria. O mundo não significa, o viver não significa ter, eu tenho que trabalhar para ter. Isso são coisas mundanas. Você tem que trabalhar, você pode ter, mas o foco não é esse. O foco é Deus, o segundo é família. Terceiro é o teu descanso. Deus instituiu o dia do descanso. Nós temos que saber a hora de começar, a hora de parar. Descansar. Para viver segundo a vontade de Deus. Nós trabalhamos tanto, está aí, quantas pessoas eu conheci que viveram para o trabalho, morreram e tudo ficou aí. Ninguém levou nada, não. Então, abre brechas para o estresse e vem doenças de tudo que é ordem. Uma outra coisa, nós não somos contra médicos. Nós achamos que médicos são pessoas de Deus que querem uma qualidade de vida para as pessoas que estão doentes. Devemos orar pelos médicos. Médicos são pessoas de Deus. Porém, muitas pessoas estão fazendo de Deus o contrário, fazem de Deus estepe. Estepe é aquele que fica lá no porta-mala do carro. Você dirige o carro, está lá os 4 pneus no chão, você vai para tudo quanto é lado, você nem lembra que existe estepe. Só vai lembrar quando fura o pneu.
Quando fura, se você quiser continuar, você tem que pegar o step. Tem pessoas que fazem de Deus step. Vivem a vida, nem sabe que tem um step, né? Nem sabe que tem Deus. O dia que acontecer alguma coisa, vai lembrar de Deus. Vai lembrar que tem um step. É completamente o oposto. Hoje nós temos tantas indústrias farmacêuticas, a ciência se multiplicou de tal maneira que tem remédio para tudo. Então, quando uma pessoa fica doente, inclusive os crentes, primeiro procura o remédio. Está errado. Está errado. Está errado procurar primeiro médico. Está errado procurar primeiro remédio. Vai procurar Deus primeiro. Primeiro Deus. Vamos abrir 2 de Crônicas, capítulo 16. Aqui é o caso de um rei chamado Asa. O rei Asa era o rei de Judá. Ele começou muito bem, fazendo a vontade de Deus, e por uma certa altura ele já não fazia tanto mais a vontade de Deus. Mas olha só o que aconteceu. 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 12b. O rei Asa ficou muito doente. E diz assim a Bíblia: embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só de médicos. Observaram? Olha aqui para mim. A doença dele era grave, ele não procurou ajuda de Deus, a Bíblia diz só dos médicos. Isso significa que poderia procurar ajuda dos médicos. A frase induz a isso, ele poderia procurar ajuda dos médicos. Mas ele teria que procurar a ajuda de Deus. Então aqui vou repetir, embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu. Existem doenças que são espirituais, não são doenças naturais. Os próprios médicos, com toda a evolução que existe hoje, conhecimento, e muitas vezes eles dizem, olha, fiz tudo o que tinha que fazer, agora é só com Deus. A ciência parou agora. Alguns não falam em Deus. Nós fizemos tudo o que podia fazer. Então, obviamente, a família vai pensar, agora é só com Deus. Quer dizer, procurou só os médicos, depois procurou Deus. Errado. Procura Deus, que muitas vezes você vai, não precisa procurar médicos. Você tem que orar, crer na sua cura divina. Agora, se a sua fé não alcançou a cura, vai procurar os médicos. Mas não deixa Deus de step. Isso é muito importante, porque o diabo está atacando pessoas da família com doenças e causando muitos males, muitos males. Então, meus amados, termino aqui trazendo o conhecimento a você que nós vivemos num mundo que estamos sob o ataque do inimigo. Esse ataque é real, é verdadeiro. E a intenção dele é destruir os filhos de Deus, é destruir famílias. Então, orem, leiam a Bíblia, venham aos cultos. Temos cultos de quarta aqui nesta sala e domingo às 19 horas. Temos grupos, maxicélulas,
aqui em São José dos Campos, em Jacareí. Vá, aprenda, põe em prática, não seja apenas ouvintes. Lute pela sua vida, pela sua família, sempre, em todas as áreas o inimigo quer atacar. Lembram-se das raposinhas. E quando vai se ver, a vinha já era, porque elas vão comendo pelas beiradas. Quando vai se ver, a família já era. Eu vou aqui citar algumas referências bíblicas que você deve meditar quando você orar pela sua família. Eu só vou citar aqui. Se você tem como anotar, anota. Se você não tem como anotar, veja quem anotou e copie depois, ou veja na internet, que vai ser colocado no YouTube e você pode acessar lá e ver. Meditações bíblicas que você deve usar na oração de batalha espiritual pela sua família. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 21, 22, 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 21, 22, 23. Efésios, capítulo 6, versículos de 14 até o 17. Efésios, capítulo 6, versículos de 14 a 17. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É da vontade de Deus que você e a sua família sejam mais do que vencedores. Não depende de Deus, Deus já colocou tudo isso para usarmos, para vencermos nessa terra. Somos nós que fazemos isso. Não espere coisas diferentes. Coisas diferentes não vai sair da mesmice ou vai piorar, né? Vou esperar em Deus ao tempo de Deus. Mentira, não é o tempo de Deus coisa nenhuma. O tempo de Deus foi há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora é o tempo que você dedica-se à oração, a você mesmo se colocar na presença de Deus, ter o fruto do Espírito na sua vida. Esse é o tempo é agora, amanhã pode ser tarde. Querido e amado Pai, fecha os seus olhos. Quero te agradecer por esses momentos que passamos na tua presença, aprendendo sobre batalha espiritual, sabendo que o Senhor tem planejado para nós, soldados teus, o vencer esta batalha, porque o Senhor já venceu a guerra por nós. Queremos, Senhor, nos aliar a Ti, usar de todas as armas que o Espírito Santo tem nos ensinado, para que em todas as coisas sejamos mais do que vencedores. E quero lembrar você, diabo, que você perdeu nesta igreja, você perdeu com essas famílias, porque nós estamos agora debaixo do sangue de Cristo, estamos no lugar inatingível por você, no lugar secreto do Altíssimo, aonde as trevas não têm poder sobre a luz, e aqui todos nós estamos na luz do Senhor, e na verdade somos luz, porque o Senhor habita em nós. Por isso, todas as suas mentiras, todas as suas artimanhas, todos os seus ataques estão destruídos sobre nossa família, no nome de Jesus Cristo. Declaro que o Senhor é o Senhor das nossas famílias, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos e de todos aqueles que amamos. Portanto, você mais uma vez perdeu. Nós servimos ao Deus vivo, aquele que te venceu na cruz do Calvário. Nós oramos com ação de graças no nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero lembrar que mais alguns domingos nós vamos falar sobre batalha espiritual em outras áreas e também como havermos aquilo que nós já perdemos. É possível, Deus restitui tudo aquilo que perdemos, então vamos estar sempre atentos à palavra de Deus. Vamos nos levantar e vamos cantar esta música com o nosso coração.